Fala pessoal, sou o Canarinho na área. Hoje, dia 15 de maio de 2025, estamos aqui para mais um episódio e um dia importantíssimo para a caminhada da seleção brasileira para o Hexa, JP. Temos muita coisa para falar, um episódio recheado. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, João. Hoje, dia que a gente teve a notícia aí do afastamento do Edinaldo, a seleção passou por várias polêmicas. Mais importante do que a saída do Edinaldo é a chegada do Ancelotti, nosso novo treinador. Mas teve polêmicas, né? Camisa vermelha, patrocinadores saindo. Mas aqui a gente veio para falar de tudo isso, né? É muita coisa, cara. É como o JP falou, hoje é dia. Hoje, nesse exato, há poucas horas atrás, Edinaldo não é mais o presidente da CBF, a gente vai falar bastante disso. Vamos falar da chegada do Ancelotti aí depois de tanta gente querer e tanta coisa. E tem muito mais coisa. Então o episódio hoje tá recheado, não sai daí não. Não esquece, compartilha, ativa o sininho e segue a gente sempre. Rola a vinheta. Estamos de volta, começando o episódio com muita coisa, como a gente falou, JP, mas animado demais de falar, porque tudo que é chance de renovar, assim, a gente acho que era o momento mesmo de renovar a questão da presidência. Vamos ver o que vem por aí. Falar um pouco, técnico estrangeiro, depois de décadas, né? Bastidor de política, a camisa polêmica. Então, assim, acho que tem um dia muito importante e a gente tem que falar, assim, a primeira coisa, né? Que é a crise na CBF, afastamento do Edinaldo Rodrigues. Então eu vou ler aqui só na íntegra um pedacinho da notícia, JP, e aí a gente continua. Até para quem está nos ouvindo aí, esse aqui vai ficar perene, esse conteúdo também. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 15 de maio. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro declarou nulo o acordo que sustentava a permanência de Edinaldo no cargo, devido à suspeita de falsificação da assinatura do ex-presidente da CBF, Coronel Nunes, e à sua incapacidade mental para firmar tal acordo. Ou seja, não é a primeira vez que ele está recebendo isso, né, JP? Mas acho que agora é legal. E aí, a gente já sabe quem assume, né, JP, internamente aí. Aí a gente tá falando de uma tradicional família brasileira, né? Que desde a época do Brasil colônia tá ali tentando ter poder, né? Seja no país e agora na CBF, que é a família Sarney, né? Então, Fernando Sarney, um dos vice-presidentes, assume e foi indicado, né, como interventor aí desse processo e vai aí nos próximos dias, acho que já agilizar uma eleição que o próprio pode ser um candidato potencial, né, para ser o futuro presidente da CBF. O né? próprio Sarney que você tá falando. Isso, exatamente. Exatamente. E assim, como já é a segunda vez que o Edinaldo é afastado do cargo, que a primeira foi em dezembro de 23, ele retornou por decisão do STF. E essa situação é muito delicada, né, JP? Ela pode impactar a gente, assim, em rumo da seleção? O que você acha, assim, né, no contexto? Cara, eu acho que sim, mas aí eu tenho um ponto que eu não vi nas leituras que a gente fez aqui, prévia, recente, né? Porque até então essa assinatura, essa falsificação que está sendo colocada do Coronel Nunes, ela faz parte do processo referente à volta do Edinaldo ao mandato anterior, porque ele já foi eleito para um novo mandato, que começa no ano que vem. Sim. Então, provavelmente a gente está falando de um presidente que está sendo destituído do cargo para um mandato atual, mas ele já é eleito para o próximo mandato. Qual que é o imbróglio jurídico que pode ter nisso também, né? A gente não sabe exatamente quais são os desdobramentos disso tudo. E um outro fato também, aí no âmbito esportivo, me chama um pouco de atenção quando a gente fala dessas questões, é que a FIFA ela não admite nenhum tipo de intervenção nas confederações que ela rege, seja de forma governamental, imprensa. Então, assim, na teoria, a CBF ela deveria ter uma isonomia e uma autonomia. Ela não poderia sofrer nenhum tipo de ataque, seja ela do Ministério Público, seja ela do Superior Tribunal Federal, né, que é o Gilmar Mendes. Então, assim, a gente tem também essa preocupação no âmbito esportivo. Porque o que acontece? Quando teve o primeiro afastamento do Edinaldo em 2023, o Fluminense estava em vias de disputar o Mundial de Interclubes daquele ano. E tinha uma conversa que talvez ele pudesse ser
banido do campeonato justamente pelo imbróglio. E agora a gente tá na boca de novo de um outro Mundial de Clubes, com 4 clubes brasileiros, e tem a Copa do Mundo ano que vem. E sem contar os outros campeonatos, Copa América Feminina, os campeonatos de jovens, né, da Sub-20, Sub-17. Então, assim, preocupa porque a gente não sabe qual vai ser a resposta da FIFA também a essa intervenção, né? É muito preocupante, assim, eu acho que assim, eu acho que precisava acontecer, mas podia ter acontecido de outras formas, como a gente já falou aqui, né? Sim. Não precisava dele estar eleito, porque ele já seria ex-presidente da CBF. E essa instabilidade na cúpula, ela pode se trazer consequência pra gente no planejamento, né? Nós estamos falando de um planejamento muito curto, pessoal. Parece longo, mas um ano para time de futebol, para uma seleção se preparar para o principal campeonato de futebol do mundo, não é simples. Então, assim, a gente está falando de muita coisa. A gente vai seguir acompanhando aqui os desdobramentos dessa crise, obviamente, porque ela afeta totalmente, e como que isso pode desenrolar pra gente nos próximos meses. Então, mesmo que ele não seja num episódio, qualquer coisa, a gente vai trazendo alguma pílula aqui de informação. Acompanha a gente nas redes sociais e comenta aí o que você achou dessa saída do Edinaldo aí da Seleção Brasileira. E a gente espera que seja uma saída de vez aí, se tudo se constatar como válido e tudo mais, que ele não volte mais aí para a Seleção Brasileira e a gente tenha uma nova história. É isso mesmo. Mas vamos falar de coisa boa, que eu acho que é muito importante. Agora sim, Ancelotti, Carlo Ancelotti, quem diria, hoje, 2023, ou não, quer dizer, Sim. 2025, cara, nossa, só foi mal, eu até esqueci, cara, que nós estamos 2 anos esperando o técnico, cara, 2... Pegadinha, João? Pegadinha, cara, nossa, não tinha como eu não fazer essa piada, JP, sério, cara. Eu até achei que era um erro de gravação. Não. Pior que não foi não, cara, foi uma piada mesmo. Vou te falar, cara, assim, eu acho que essa é uma novela das maiores, assim, né? Mas Carlo Ancelotti, seja muito bem-vindo, Ancelotti, que Deus abençoe muito essa jornada sua aqui na Seleção Brasileira, que seja uma jornada rica e que sejam 14 meses, vai, né? 14 meses? 14 meses de muitas vitórias aí, de trazer o caneco pra dentro de casa. Eu vou te falar uma coisa, muitas vitórias acho que não, porque tem poucos jogos, né? Não, soma 8 da Copa, né? Mais 8 antes. A gente tem 4 de eliminatórias, mais 4 amistosos esse ano e 4 ano que vem. Então, são 12 mais 8, 20 jogos. Tá bom. Bom, né? Se ele tiver uma curacidade aí de 100%... O Dorival, tipo, com uns 15, né? Putz, cara, eu nem me lembro. Vamos lá, Dorival, história aí também. Dorival também já tá empregado, graças a Deus também, já tá aí seguindo a sua história. E o Carlo Ancelotti é o 4º técnico, né, JP, estrangeiro a assumir a história da seleção. Eu tava até conversando com alguns amigos, e aí eu até falava o seguinte, assim, cara, a seleção brasileira, ela ainda não tinha sido, né, dirigida por um treinador estrangeiro, mas, na verdade, era em campeonatos, assim, tipo Copa do Mundo, né? Então, assim, como Copa do Mundo é a primeira vez que o Brasil vai, mas de fato foram passagens muito rápidas, né? Foram passagens que não deram certo. E inclusive tivemos um argentino na história aqui, né? Teve também. Então, isso é muito louco, né, JP? O que você achou aí, JP? Vamos lá. Se a gente for considerar o período mais profissional do futebol, é o primeiro, né? O Ancelotti é o primeiro. Exato. Mas se a gente voltar à história da seleção, que é uma história centenária, realmente a gente teve lá nos anos 20 um primeiro técnico, um uruguaio, que ele ficou à frente da seleção num campeonato, que era o Campeonato Sul-Americano de 1925, que se tornou a Copa América. Era o Uruguai. Exatamente. Então ele ficou ali 5 jogos na frente da seleção. O Brasil foi vice-campeão, perdendo da Argentina na final. Depois, a gente teve nos anos 40 um português, Joreca, que era o Joreca. Legal, 1944. 44, né? E esse cara, ele era técnico aqui do São Paulo, aí provavelmente em alguma transição entre treinadores, ele acabou indo para a seleção para 2 amistosos. E aí o Brasil também conseguiu as vitórias ali necessárias, né? E aí nos anos 60, que foi o último, aí é esse argentino, né? Filpo Núñez. Só que essa história... Argentino, 1965. Uma partida com o Palmeiras representando a seleção. Então ele não era o técnico da seleção. Naquela época, o técnico da seleção era o Vicente Feola, que o Brasil já era o atual bicampeão mundial, né? Então o que acontece? Em 1965, a seleção brasileira foi convidada para inaugurar o estádio do Mineirão.
Belo Horizonte aí, sua terra natal. Já vi muita coisa legal no Mineirão. Eu já vi o 7x1. Nossa. Não, essa Não, mas eu já vi jogos bons também. Não, jogo bom. Mas aí o que acontece? Eu não sei por que o Brasil foi ser representado pelo Palmeiras, que fez bonito, ganhou o jogo de 1x0, inaugurou bem o Mineirão, e aí esse técnico era o técnico do Palmeiras. Então o Palmeiras vestiu a camisa da seleção. Então, teve um argentino técnico do Brasil? Eu já vejo até algumas matérias que falam que é o terceiro, né? Tem matérias que falam que é terceiro estrangeiro porque não consideram esse cara aí como um técnico, né? E aí sim, pra mim entra nisso, porque antes é como se fosse antes da federação, antes das federadas, vamos falar assim. Era CBD, né? Até 4, que era CBD, que era essa camisa que eu até vim aqui, ó, pra mostrar a nova história da seleção brasileira olhando pra antiga, né? Então assim, agora mudando tudo, mexendo tudo, tá aí, ó, CBD, essa camisinha aí da Copa de 70, né? Acho que é muita coisa boa aí também pra relembrar a gente e botar ali numa pauta boa. E agora é diferente, né, JP? O Ancelotti vem com um projeto completo. Ele confirmou o acerto, mesmo com um incômodozinho ali. Deu pra ver como é que ele ficou irritado com essa precipitação. E um pouco dessa resposta veio hoje, né? Veio hoje. Isso que eu ia falar agora. O motivo que eu ia te falar, acho que podemos dizer que tá explicado o motivo desse negócio meio maluco, assim, né? Porque foi estranho, né, cara? E o próprio vídeo, um vídeo feio, o Edinaldo falando lá. Era um anúncio que deveria ter uma arte, né? Ser não um assunto protocolar. Ser um anúncio diferente, né? Sim. Mas enfim, assim, a gente também só não pode criticar, né? Tudo que eles estão fazendo e tal. Não. Mas assim, não é questão de criticar. Eu acho que assim, cara, graças a Deus que temos um técnico. Eu acho que a gente precisava de um técnico. A gente, assim como a gente tem um Papa, graças a Deus agora também já, né? Leão XIV. Papa Leão XIV, que Deus também guie os passos dele aí para fazer uma grande jornada, que foi em 2 dias, né? Então assim, a seleção brasileira ficou muito mais tempo, ficou postergando, e muita história, e Jorge Jesus, e aí Ancelotti fica nessa... E nesse tempo Jorge Jesus desempregado, né? Sim, ficou desempregado. Então, de fato, a seleção brasileira ela queria muito o Ancelotti, né? E assim, deu pra ver que ela acelerou por pressão política, tá na clara, assim, né? Não tem muito como. E assim, tá aí. Fizemos um anúncio meio caseiro demais para trazer um técnico do tamanho, do gabarito e da importância que ele pode ser, assim, pro Brasil. Mas tá feito. E tá feito e que seja de muito sucesso. O perfil dele, a gente deu uma pesquisada, achei bem legal, assim, a gente deu uma pesquisada no perfil. Fala pra gente primeiro o que vocês acharam. Muita gente na nossa enquete, né, JP, falava do Ancelotti, né? Então, assim, já era um técnico que vocês gostavam e que vocês queriam bastante. Ele não era a primeira opção. Não era o primeiro. O primeiro era o Guardiola, né? O Guardiola, isso. Isso, primeiro foi o Guardiola, sim. Primeiro foi o Guardiola. E aí, segundo não era ele. Ele era o terceiro. O segundo era o Jorge Jesus. Isso. E terceiro, o Ancelotti. Então, ou seja, foi uma coisa meio que assim, mas dentro de todos os votos aí que tiveram, ele também estava bem pleiteado aí. E para nós aqui dentro da bancada, principalmente pro JP, não era nenhum dos dois a primeira opção, mas era uma opção que a gente fala, cara, não tem como discutir o cara. Eu continuo com o meu bairrismo, assim, sempre, mas agora eu sou da opinião, pessoal, que se chama-se assim, disagree and commit. Que é assim, não concordo, mas estou comprado demais. Então, ou seja, não era o que eu queria, trazer um técnico internacional, mas agora acredito pra caramba e acho que é a melhor coisa e vamos pra cima. Então, assim, eu acredito demais e estou comprado com a seleção brasileira, que é a paixão acima de tudo. E aí, JP, assim, o Ancelotti tem um perfil muito mais de CEO, assim, do que um treinador. Então, assim, a gente até anotou algumas coisas, assim, que fogem um pouco do tradicional, que a gente dá para ver na nossa pesquisa. Ele tem uma liderança discreta, com autoridade, assim, ele tem uma autoridade muito grande entre os jogadores. Ele tem uma gestão emocional muito forte. Ele tem uma estabilidade sob pressão e aquela marca registrada do chiclete dele, toda hora... Quando ele tá nervoso, parece um chiclete do nada, parece um chiclete infinito. Os caras já até brincaram lá, o chiclete dele é infinito. E valoriza muito, muito família. Até o próprio Falcão refletiu isso, assim, que ele é um cara muito família. Sei que isso também dentro da... o que isso tem a ver, o que não é? Então, tipo assim, cara, não é esse o ponto.
Além disso, né, a gente fala, o cara fala 4 idiomas, né, JP? Fã de cinema. Ele, inclusive, ele gosta, né, de cinema e de filmes, e ele traz pro dia a dia, dentro do comando dele, coisas que ele vê nas telas, né, pra incorporar no ambiente ali dele. E ele teve uma pontinha num filme em 2016, que ele apareceu também discretamente. Então, assim, ele é um cara que ele é diferenciado, já escreveu 3 livros. Você vê que não é um cara qualquer, né? Tanto é que, se a gente daqui a pouco vai passar, a trajetória de sucesso dele, ela é de décadas já, né? Sim. Tanto no aspecto dele jogador e depois dele treinador. Então, assim, carreira vitoriosa e tá embasada nisso, né, cara? O cara que ele com o passar do tempo, ele vai aprimorando, pegando bons exemplos. Então, assim, super atualizado. E essa brincadeira do chiclete é porque ele largou o cigarro mascando o chiclete. Então, assim, o chiclete é pra ele ocupar e controlar o estresse dele, assim, que ele é um cara que sempre foi muito... Ele se diz um cara muito estressado, não parece, né? Mas ele se diz um cara muito estressado. Apareceu na entrevista lá, que ele ficou bravo. Nossa, na hora que tava, ele ficou bem nervoso, né? Dava pra ver, assim. E teve uma também com a Tati Mantovani, que ele falou também, não me pergunte sobre o que você quer me perguntar antes, né, de divulgar. Foi boa também. Ele nasceu em Rediolo, norte da Itália, em 1959, é casado com uma canadense, tem 3 filhos, e aí um deles é o David, que o acompanhará como auxiliar da seleção brasileira. Isso, esse daí tá presente com ele desde lá de trás, né, há muitos anos, no comando técnico das equipes que ele passou, né? Então ele vem inicialmente aqui, pelo menos para esses primeiros jogos aqui, ainda não se sabe se ele vai ficar durante o caminho todo até o final da Copa do ano que vem, mas ele chega agora, vem com o pai, porque já tá rolando uma história que ele quer ter voo independente, né? E parece que ele tem propostas, né? Da Itália lá, do sul da Itália ou da Espanha, não me lembro se é do... Isso, ele tem proposta, exatamente. Então, assim, talvez vai ter a aclimatização aqui no Brasil e possa gostar e ficar, ou talvez saia, né? Enfim. E falando de aclimatização no Brasil, a gente passa para um segundo tema aqui sobre isso, que é o maior pacote da história da seleção. Né? Nós estamos falando aqui de cifras muito altas, né? Nós estamos falando de um salário divulgado de 5 milhões de reais por mês. Em alguns lugares falam de euros, em alguns lugares de reais, mas... mas aparentemente são reais. Parece que são reais, no fim das contas. 60 milhões por ano. Como parâmetro, acho que é o dobro do que o Tite ganhava, né? Mais ou menos. Acho que o Tite fez 30 ou 28 milhões. E se ele vencer a Copa, ele ainda ganha mais 5 milhões de euros, né? Isso, esse certamente é de euros. Esse aí eu acho que é 5 milhões de euros. E além disso, o start desse pacote, falando financeiro, como o contrato inicialmente, estavam falando, o contrato vai ser até a Copa de 30. Na verdade, fizeram um contrato até 26. A gente até subiu um stories lá quando divulgou falando que era 30, mas na verdade é 26. Porém, se o Brasil chegar na semifinal, automaticamente o contrato é renovado para a Copa de 30 também. Então, semifinal garante Copa de 30 e um up de 20% no salário. Caso o Ancelotti não queira continuar, ele tá livre de multa, ele não precisa pagar a multa. Então, assim, tem esse gatilho automático aí. Cara, assim, se você parar pra pensar, é um baita no contrato, né? O cara numa idade dele, 1959. 65 anos. 65 anos de idade. Você chega depois de ganhar, nós vamos falar aqui de tudo que ele ganhou, né? Mas você pensa, se esse cara... A única coisa que ele não tem é uma Copa do Mundo. Não. Né? Se o cara ganha uma Copa do Mundo e como técnico, deixa ele grava aí como talvez o maior treinador da história, provavelmente, né? Assim, acho que pra ele, ganhando uma bufa de dinheiro, assim... Cara, comparando aí pelo valor que você falou, a gente até vendo notícias que saiu aí do Estadão essa semana, o CEO do Itaú, que é o maior salário de CEO do Brasil, ele ganha 68 milhões. E aí o Ancelotti vai ficar com 60, 62, então bem perto, né? E aí você vê, né? Pô, o cara é CEO de um banco gigantesco e que trabalha todos os dias e, cara, agora o Ancelotti vai trabalhar numa pressão, mas, cara, E ainda vai ter uma casa de luxo no Leblon, na Barra, ele decide, ele pode escolher, né, gente? O Leblon ou Barra. Carro blindado, isso aí, vai ficar no Rio, não tem nem o que discutir. Seguro de vida, equipe de segurança,
Plano Internacional de Saúde. Tinha que ter plano, né? Com esse salário, tem como. Tem que pagar o plano de saúde. Daqui né? a pouco vai aparecer igual o ticket de refeição. Os procuradores aqui de São Paulo que tem o auxílio iPhone. Auxílio né? iPhone. 22 mil reais por mês. E jato exclusivo para ir à Europa. Quando quiser, né? Quando quiser. Na verdade, são 22 mil reais por ano. Eu falei por mês, não. Do auxílio iPhone para... sim. Por fora, né? Dos procuradores. Dos procuradores. Aí, assim, o Dessan falou que ele se torna, na matéria que a gente também pesquisou, e de novo, gente, é muita coisa nova, muita coisa nesses dias, então assim, tem muita coisa mudando e aparecendo, mas se tornou o mais bem pago, né? Como treinador, né? Porque aí você... Seleções. Isso, você tinha o Thomas Tuchel, da Inglaterra, que tá pegando ali 3 milhões, mais ou menos, e o Pochettino, né? Que é um argentino técnico dos Estados Unidos, com 2,8. Então ele tem quase 2 milhões a mais do que o segundo lugar. Falando de seleção, os caras falam, mas por que o treinador de seleção ganha menos que um treinador de clube? É diferente a carga horária também, né? O período. Assim, é a carga de jogos também, né? Você tem uma quantidade de jogos bem diferente. E aí agora falando assim um pouco, até para continuidade, né? Carreira e conquistas que ele teve. Ele é o nosso 10º treinador desde o Penta. Vamos relembrar quem passou por aqui? Parreira primeiro. Dunga. 2 vezes, né? Aí Dunga, depois do Dunga, Mano. Aí Felipão. Aí volta o Dunga. De novo. Aí vem o Tite. Aí começa Amon, Diniz e Dorival. E agora o Ancelotti. Isso, agora o Ancelotti. E aí a história dele, JP, que pra te dar o gancho. 1.380 jogos na carreira. Qual que é o aproveitamento dele? Você lembra? Lembro, 67% mais ou menos, né? Cara, um baita aproveitamento, né? Exatamente. Né? E aí... Imagina, 1.380 jogos? Sim, você tá com quase, a gente tá falando de mais de 2/3 de vitória, né? Mano, você tá louco. E você pega, por exemplo, que a gente vai passar os times que ele dirigiu, né? Então, assim, você vê que ele não começa em times de alto escalão, ele começa por baixo. Sim. E vai progredindo, né? Exato, passou por Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid. Eu acho que assim, passou por muita coisa legal, né? Sim. E agora falando dos títulos, né? Fizemos toda essa introdução para trazer para ele assim, o que é o principal dele, né, galera? Que chance que é o resultado, né? Aqui. Pô, o cara com esse tanto de vitória, ele tinha que ter isso aqui mesmo. 5 Champions, 2 como jogador e 3 como técnico. Sensacional. 4 Mundiais de Clubes. 5 Supercopas da UEFA. Campeonatos nacionais, ele é o cara que ganhou. Por isso que a gente fala, por isso que eu comentei que pra mim, se ele for campeão do mundo, ele é o maior da história. Porque ele já ganhou o campeonato italiano, o inglês, o francês, o alemão e o espanhol. Todas as ligas que ele disputou, ele ganhou, ele foi campeão nacional. E são as principais ligas de futebol do mundo. Sim. Então, acho que não tem nem que discutir. Não. Copas nacionais, FA Cup, Copa do Rei, Copa da Itália, já ganhou todas. Supercopa de todos os lugares possíveis também. Ou seja, em todos esses países aqui que ele passou, ele ganhou algum tipo de Supercopa, algum tipo disso. Um outro dado importante. Vários jogadores ganharam bola de ouro quando ele era treinador. Sim, ele nos principais clubes, quando ganha Champions, normalmente o bola de ouro sai dali, né? Então, em 2004 saiu o Shevchenko, Milan, aí em 2007 Milan de novo foi o Kaká, aí depois em 14 com o Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid e 22 também pelo Real o Benzema. Então assim, são grandes nomes, né? Acho que craques, nenhum aqui acho que é questionável, né? O Shevchenko, mas em 2004 o cara tava fazendo gol de pensamento. E na época ele concorria com o Ronaldo, eram caras foi Zidane. Esse foi bem, eu lembro dessa bola de ouro que ela foi muito concorrida, né? Sim. Ela foi muito concorrida. Ronaldinho Gaúcho, cara, 2004. Era Ronaldinho Gaúcho, acho que a final, acho que ficou Shevchenko, Ronaldinho e Ronaldo. Acho que foi assim a sequência, se eu não me engano, assim. Ou foi Rivaldo, eu não me lembro mais, assim. Eu sei que foi uma sequência de jogadores brasileiros aí, animais, assim, porque era uma... E era bonito. Agora me deu até uma nostalgia. Essa época, assistir futebol era... demais, né? Nossa senhora, você via cada monstro e era incrível, né? Eu lembro que esses dias o pessoal tava compartilhando alguns assuntos dessa mesma época.
A bola de ouro de 2005, cara, você vê o nome dos 25 caras, são 25 craques, do 1 ao 25. Quem ganhou foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, você vai ver, né? Lampard, Gerrard, não sei, cara, você fala... Drogba, eu acho também. mas é só cara surreal. Van Nistelrooy deve ser nessa época aí também do Tchevchenko. Então, já tava o Cristiano Ronaldo também. Nossa, cara, era um outro naipe de jogadores mundialmente. Tem muito jogador legal hoje? Tem, mas é diferente. Mas na época a gente não tinha noção, né? Que tava sim, assim. Não tinha noção que o futuro, como é que era e o que ia vir. Acho que a gente tem muita coisa aqui pra falar e assim, e poderia ter sido mais um jogador, né, na história aqui do Ancelotti, né, que é o Vini Júnior ano passado, né, que eu acho que merecia muito, todos nós aqui achamos. Acabou levando o The Best, não levou bola de ouro. Não levou bola de ouro. E a relação, agora vamos falar um pouquinho aqui de um outro tópico que a gente separou, da relação com o Brasil e a seleção. Tá? Ele nunca enfrentou nem como jogador, nem como técnico, né, contra a seleção brasileira. Ele teve um contato num amistoso. Certo? Foi a despedida dele, né? Foi o último jogo da carreira, um amistoso que o Milan fez lá no San Siro. Perdeu ou ganhou? Ele perdeu o jogo de 1-0 pro Brasil, né? Um gol de Careca. Mas ele fez um bom jogo, teve uma bola na trave. Enfim, ele era um baita jogador. Um baita jogador. E aí a gente tá falando do final de carreira dele como jogador. Mas falando como ele tá vindo para a seleção brasileira, é legal também a gente falar um pouquinho da trajetória dele na seleção local dele, que é a Itália. E ele não ganhou Copa do Mundo. E ele poderia ter ganhado, porque a Copa de 82, que a Itália acabou ganhando da Alemanha final, com arbitragem brasileira ainda, que foi o Arnaldo César Coelho, ele tava jogando muito na Roma, por isso que ele é muito amigo até do Falcão, porque eles jogaram juntos lá. E ele teve uma grave lesão no joelho. Então ele acabou ficando de fora daquela Copa. E aí a Itália foi campeã. Então ele foi convocado para 86. Em 86 ele não entrou em campo, porque ele era reserva. E aí a Itália acabou sendo eliminada nas oitavas de final pela França, que depois foi algoz do Brasil também, né? Então ele não entrou em campo naquela Copa. E em 90 ele já virou titular e comandou ali a Itália para o terceiro lugar, né? Ela foi bronze, né? Foi medalha de bronze, acabou perdendo ali a semifinal naquela batalha de Nápoles, perdeu para a Argentina. Para a Argentina, desculpa. Isso, com Maradona, e ganhou a disputa de terceiro da Inglaterra. E aí ele se aposenta em 92, e um dos primeiros trabalhos que ele tem fora do campo é ser ali da comissão técnica do Arrigo Sacchi para a Copa do Mundo de 94. Que foi vice-campeão. Foi vice-campeão contra o Brasil. Então, o destino trouxe o Ancelotti pra cá, né, pra gente poder absorver ele, e é como você falou agora há pouco. Ele não tem esse título, e ele tendo esse título, ele pode se tornar aí, com certeza, um daqueles técnicos mais vitoriosos da história. Eu acho que de vitória, assim, ele vai ser uma hora da história. Assim, não tem que falar assim, em termos de diversificação de vitória. Porque quando a gente fala, por exemplo, de treinador de seleção, e se você traduz a carreira do técnico de seleção para um clube, que é uma carreira mais longeva, que ele disputa mais títulos para ter números e, enfim, e troféus, Felipão é multivencedor, né? Ganhou muito título com o Palmeiras, ganhou títulos pelo Grêmio, em outros clubes que ele passou também na China e tal. Agora você pega o Parreira ele não tem tantos títulos, né? Vice da Eurocopa, né? O Felipão foi vice da Eurocopa. Foi vice da Eurocopa, exatamente. O Parreira tem alguns títulos, quando ele comandou aqui, título paulista, algum título, talvez Copa do Brasil, brasileiro, mas assim, poucos. E aí você vai para os outros treinadores do Brasil também do passado, também não tem o Zagallo, ele foi muito campeão pela seleção, mas, cara, não são tantos títulos assim também. E assim, se a gente colocar na pauta dos maiores treinadores do mundo, não sei quantos brasileiros devem aparecer, isso é uma boa pesquisa pra gente fazer, mas eu tenho certeza que o Ancelotti deve já aparecer, e se ele for campeão do mundo, pensa, eu acho que ele é o único treinador que ganhou nas 5 principais ligas do mundo. Acho que nem o Guardiola ganhou, porque o Guardiola não jogou em todos, né? O Guardiola ainda não foi. Na francesa não. Ele não foi na francesa. E não foi, ele já ganhou na italiana também não. Na italiana também não. Então, ou seja, se você parar pra pensar, é um cara que tem tudo pra ser o maior técnico da história, ser campeão. E ainda tem a história, né, que também a gente levantou, que ele treinou já muitos brasileiros.
Então, assim, ele tem uma identificação também com o estilo brasileiro. E, de fato, ele gosta, né? Porque no Milan lá, ele tinha Kaká, né? Que jogava lá com ele bastante. Aí ele já passou, já treinou. Ó, o número são 42 brasileiros, cara. Bastante, né? Kaká, Cafu, Dida, Rivaldo, Ronaldinho. O Ronaldinho eu não lembrava, né? Foi no PSG. Ronaldinho, não. Deve ter sido. não. No Milan. Foi no Milan, verdade. Casimiro, Rodrigo Richarlison no Everton, o Alan. O Alan é curioso porque ele foi 2 vezes, né? Ele Foi 2 vezes, é verdade. desses todos ele pegou ele no Napoli. Ele pegou no Napoli e pegou também no. Ele chegou a pegar o Alan no Napoli, é verdade. E pegou também no PSG, né? No PSG ele pegou ele e o Thiago Silva, né? Sim. Boa. Lucas Moura, Davi Luiz e assim por diante. Então, assim, é um cara que tem tudo. Seja muito bem-vindo, Ancelotti. Novamente, acho que temos muita coisa legal e tenho certeza que nós vamos conseguir muito ainda, muito resultado. Traz o Hexa. Próximos passos e convocação na JP. Apresentação oficial. Dia 26 agora de maio. Ele vai ser apresentado oficialmente aqui no Brasil. Mas hoje, dia 15 de maio, a gente tem 2 representantes da CBF, que é o Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e o Juan, reunidos lá em Madrid com o staff do Ancelotti, discutindo aí comissão técnica, os nomes, né, fechando nomes e tudo mais. Hoje oficializaram que o Tafarel vai continuar, então é o primeiro brasileiro confirmado aí como membro. Estão falando do Kaká, né, também. Isso, aí tem alguns outros Cafu. nomes que falam, o Kaká, o Pato, o Cafu, né? São pessoas que ele já conhece, e aí trouxeram um nome que eu acho que ele não treinou, mas que parece que ele procurou, que é o Paulinho, né? Aquele que jogou na Copa de 2018 pelo Brasil, que ele foi do Corinthians, ele foi do Bragantino, Barcelona, lá da China. Ele hoje é gestor do Mirassol, né? Parece que o nome dele também tá cotado, mas obviamente que tudo isso que a gente tá falando são notícias que a gente vê e pode ser um factoide ou pode ser uma realidade, não tem nada confirmado. E a ideia dele tá lá é pra fazer a lista de 50, 60 nomes, né? Isso, então aí eles estão lá discutindo tudo isso e inclusive a lista larga, que ao que se parece ela será divulgada ao grande público aí nesse final de semana. Então, entre sábado e domingo a gente quer ficar de olho ali pra ver o que vem, né? Mas eu acho que não vai mudar muito a lista do que vinha do Dorival. Isso aí, hein, cara. Isso aí. Pra ele chamar gente de futebol do que joga no Brasil, ele vai ter que ter uma ajuda de alguém, né? Mas são poucos no final, né? Sim. Que acaba saindo aqui do Brasil. Não, exato. Mas, de fato, acho que E aí você pega notícias do dia. Hoje saiu uma notícia que o Edinaldo, antes, no meio da tarde, que ele saiu na TNT, tem alguns portais aí divulgando, que o Ancelotti falou que ele quer assistir o futebol brasileiro na essência, Série B, Série C, porque ele acha que pode ter bons jogadores para a seleção na Série B e C. Mas, cara, sinceramente, nem na Série A a gente consegue produzir jogador hoje para a seleção. Apesar de eu achar que a gente deveria usar jogadores do Brasil. Não, isso daí... Eu acho que isso aí não é nem o que a gente tá querendo discutir. Sim. Porque eu acho que ele deveria sim explorar. Não da Série B, né, cara? Mas enfim. Série C, o Edinaldo falou Série C, cara. Por isso que eu tô te falando, que o treinador internacional não tem a dimensão aqui do que rola no Brasil. O Edinaldo deve estar pensando, gente, por que não trazer jogador da Ponte Preta, do Guarani, que estão na Série C? Porque no passado eles iam muito pra seleção, né? Copa de 86 tinha jogador da Ponte Preta, Copa de 82 tinha jogador do Guarani. Mas Guarani. Era outra história, né? A seleção se apresenta no dia 2 de junho, lá no CT Joaquim Grava. Aqui em São Paulo, no CT do Corinthians. Treina dia 2, dia 3, aí viaja para Guayaquil, enfrenta o Equador dia 5, e aí volta para jogar contra o Paraguai dia 10 na Arena Itaquera. E aí, o que é esse dia? É o aniversário do Mister. Olha aí. Aniversário da Ancelotti vai ser comemorando a vitória contra o Paraguai em casa, a classificação, né? Sentindo o calor da torcida brasileira. Cara, vai ser, nós vamos cantar um parabéns lá, porque estaremos lá, se Deus quiser. Sim. Cantar um parabéns pro Ancelotti lá e agradecer pela vitória e pela... Talvez ali já consiga chancelar a ida pra Copa do Mundo, que já seria ótimo, né? Que aí joga a última rodada mais tranquilo. Então, tomara que seja assim, que a gente chegue nesse jogo aí já confirmando essa aí.
Mas, cara, você vê que interessante que foi arquitetado aí pelo Edinaldo e tal, ele conseguiu pôr esse jogo aqui em São Paulo, porque lá atrás estava se discutindo a possibilidade de região norte, né, Amazonas, ou então de novo ali em Brasília, por conta do acesso ao Equador, trouxe aqui para São Paulo, fez uma logística aí, CT do Corinthians, que é ali na Zona Leste, estádio na Zona Leste, seleção concentrada no hotel ali em Guarulhos, então fica ali uma base próxima, e ali você tem um aeroporto, vai para Guayaquil, volta, então toda uma logística facilitada, porém, historicamente, a torcida paulista é uma torcida muito exigente. Ela é. Assim como a carioca também, né? A mineira, acho que são os 3 lugares mais pesados para o Brasil jogar, né? E ele colocou o jogo aqui, então assim, vamos ver como é que vai ser, porque eu não me assustaria se o Brasil for pro Equador e empatar ou perder, cara. Porque assim, vamos falar, o Ancelotti ele chegou como técnico, mas nesse momento, usando palavras do próprio Falcão, né? Ele é selecionador, ele tá selecionando jogadores e vai jogar, porque ele vai ter 1, 2 treinos, ou nem isso, vai conversar com os caras, e ele vai fazer, talvez, João, aquilo que eu e você já, em episódios anteriores, conversou, de trazer jogadores que se conhecem, jogadores que jogam juntos, porque, cara... Eu acho que assim, o básico, né? Pra mim isso é o básico, e eu acho que é o básico bem feito, cara. Assim, falando dos pontos que o Falcão falou, assim, comentou, e eu acho que a gente vale frisar, porque é um cara que conhece, né? Menciona ter uma amizade. Inclusive, eu achei que era até um cara que talvez pudesse estar na. Mas eu acho que o Falcão tá em outro momento. Assim, pelo que eu tô vendo ele no programa do Galvão lá, eu acho que ele tá em outro momento, é de saúde, talvez. Mas, vai ser mais selecionador do que treinador, que você comentou. Gosta de laterais que marcam e só apoiam quando possível. Ele tem esse perfil. Então aí você olha pro Arana, não é o perfil. Tanto que comentaram até do Caio Henrique, né? Um jogador que eu nem conheço tanto. É o do Mônaco. É o do Mônaco, exatamente. Comentário dele. Teve alguém comentou também sobre o Éder Militão, que ele gosta do Éder Militão jogando de lateral direito. Zagueiro de ofício, que foi formado como lateral aqui no São Paulo. Formado como lateral. E, então é isso aí, ele sabe que o cara vai, mas que o cara vai jogar no campo. Vai jogar pra cá, né? Então sim. Marcação começa nos atacantes e ele gosta do time compactado no 4-4-2, ele não inventa muito, então isso é verdade mesmo. Só que você vê que ele sempre tem um jogador que aproxima dos dois, né? Por exemplo, você olha pro Real Madrid, ele tem o Vini e o Rodrigo, e o Bellingham sempre próximo aqui. E aí tem o Mbappé ali fixo, né? Fixo assim, né? Não é um falso 9. E atrás do Bellingham vem o Valverde. Valverde também. Então, ou seja, ele gosta disso assim pra caramba. Então eu acho que assim, se eu fosse contar pra seleção brasileira, eu acho que o Casemiro volta. E aí ele iria ali no segundo volante, ele vai gostar do Gerson, cara. Eu acho que o Gerson... Eu acho que é o que vai dar liga, vai acabar sendo isso daí. Eu acho que vai ser um baita cara ali pra ele entrar jogando e fazendo. Porque o Bruno Guimarães vai ser um cara que ele conhece por causa do Newcastle lá e tudo mais, mas eu acho que na hora que ele vê o Gerson jogando, ele vai falar, pô, esse cara aqui faz o que eu gosto que acontece. E eu acho que aí sim, e aí nós temos que pensar, se o Neymar tiver, vai ser esse cara aí que é o Bellingham ali, que vai chegando pra frente e fazendo esse processo. Tem vestiário, é humilde e sabe cobrar sem romper. E aí já teve um monte de movimentação entre nossos jogadores, né? Já foi falado que ele já ligou pro Casemiro, que tá finalista da Liga Europa, final da Liga Europa semana que vem, dia 21, né? E vem jogando bem, né? Também. Dia 21 ou 21? Isso mesmo. Ele tá jogando bem. E deixou claro que ele deve ser o líder dessa geração. E assim, pra mim, eu sempre repito isso aqui, você também. Seleção pra mim, gente, é momento. É quem tá melhor. Antes, o Casemiro tava pífio jogando na seleção brasileira. Qual foi o jogo que a gente tava? Colômbia. Que ele entregou o jogo aqui, que não tava correndo atrás. Foi a última vez que ele jogou, que foi a rodada lá de 2023. 2023, né? Não, era 2023 ainda, passa rápido, hein? E assim, ele tava horroroso, cara. Não tinha como ele ir mais pra seleção. Pra você ter uma noção, ainda era o Diniz. E depois disso entrou o Dorival não chamou ele nenhuma vez. Mas até porque ele tava muito mal. Ele tava recuperando. Um pouco fora de forma. Eu acho que ele recuperou esse ano, viu, JP? Sim, pra mim, eu não sei, eu não acompanhei tanto assim antes. E aí, JP, o que você acha também disso, né? Ele buscou informações com o Antony,
Caio Henrique e o Alexandre. Esse Alexandre não é o Alexandre Flamengo, né? Não, esse Alexandre eu acabei vendo também, depois que eu vi essa notícia, esse nome, fui atrás. Ele é um zagueiro do Lille. Então ele foi formado aqui no Flamengo, no mesmo time que tem o Vini Júnior em 2017, e o goleiro hoje do Corinthians, o Hugo Souza, né, que é da base do Flamengo. Só que aí ele meio que ficou no ostracismo, ele foi para Portugal, acabou indo para a terceira divisão, não deu muito certo, e aí ele conseguiu se recuperar e hoje é titular em um dos melhores zagueiros ali da Liga 1. Então, assim, provavelmente, por indicação, a gente entende que não é mais um esquema ali de empresário, né, que traz um nome para ir para a seleção para poder, mas parece que partiu do próprio Ancelotti aí esse nome. Então vamos ver, parece ser um zagueiro, a gente tem bons zagueiros aí, mas acho que é uma opção, então vamos ficar no radar, que provavelmente na lista larga ele já vai indicar esse nome, né? Deve estar lá, assim, eu acho. E aí, obviamente, nós temos o maior nome da seleção brasileira, que a gente já falou isso aqui no último episódio, tem que entender se ele quer jogar bola, se ele quer fazer parte disso, mas... Posso adivinhar de quem você tá falando? Pode. Tenta. Duvido que você vai acertar. Duvido. Garrincha? Ah, Garrincha, cara. Esse é isso mesmo, JP. Os caras esqueceram o Garrincha esses dias. Nossa. Você viu? A CBF publicou todos os melhores jogadores do Brasil, camisa C, deixaram o maior, 7. Pelo amor de Deus, assim, aquilo é assustador. Isso é justa causa pro Edinaldo. Justa causa. Esse é o estagiário lá que eles brincaram, né? Nossa senhora. Mas eu brincando, você tá falando Neymar. É óbvio, ó, Neymar, assim. E parece que eles já ligaram, diz que a conversa foi leve, né? Falaram que foi até um face-to-face, né? Foi um vídeo chamada, né? Isso aí é um negócio interessante, né? Eu achei isso bom. Mas o Neymar nunca foi treinado por ele, né? Ou foi no PSG? Não, acho que não. Neymar não. Neymar não tá com o nome aqui de... Não foi não. Neymar, quando ele foi, ele já tinha saído já. E ele deixou claro, assim, mas nesse ponto ele é bem direto, né? Ele, por exemplo, ele deixou o Rodrigo fora falando, cara, o Rodrigo não tá bem e não vai jogar. Tipo assim, ele não faz um cara jogar meia boca. O perfil dele não é um cara assim, joga de qualquer jeito, o cara que tem que jogar. E aí ele falou, se ele estiver bem, que ele segue muito importante pro projeto. E a gente tem, inclusive, um problema, né? Que é o Vini Júnior, né? Sim, lesionou. Uma lesão. Tornozelo, né? Sim, teve uma lesão no tornozelo esquerdo e não tem previsão de volta pro Real. Talvez tá fora da convocação, tá? Engraçado, né? A primeira convocação do Ancelotti vai ficar sem o cara que era, tipo, titular absoluto com ele. Mas tudo bem, né? A gente sabe que daqui um ano Vini Júnior vai estar na Copa, né? Se ele manter aí... A gente também não pode ser contra o que a gente sempre fala, né? Que claro. Futebol é momento e tal. Mas na teoria ele deve conseguir, jogando o que ele jogou nos últimos 2 anos, aí manter aí pra poder ir pra Copa. Mas é uma baixa, e aí talvez o Real já tá até preocupado no próprio Mundial de Clubes, né? Que é daqui um mês. Será que vai estar na melhor condição? Porque é final de temporada pra eles também, né? Muito louco, né? Assim, é uma coisa meio difícil. Assim como o ano que vem vai ser final de temporada, a Copa do Mundo, né? O mundo sempre é, né? A última Copa, talvez a gente pegou um bom momento. Por isso que a Copa foi boa, tecnicamente, porque era novembro, né? Sim. Então você pegava... final de temporada no Brasil, na Argentina. Não. Cara, mas os caras jogam na Europa desses países. E assim, acho que o consolidado, assim, nesse processo, a gente tá muito feliz de ter um técnico, assim. É um técnico de renome, um técnico grande para a seleção brasileira, um técnico que merece estar na seleção brasileira, então, assim, de gabarito. É mais, o meu negócio sempre, assim... que o pessoal até me zoou, mas você não queria e tal, agora você tá falando. Cara, como eu já falei, mesmo não sendo a minha opção, mas só por bairrismo, porque não tem nenhum técnico no Brasil, que me desculpem os técnicos brasileiros, que tenham mais gabarito do que o Ancelotti. É só um detalhe dele, para mim, que ele não é brasileiro. Então é só isso. Mas eu acho que vai ser um cara fantástico. Obviamente que a gente sabe que o anúncio dessa forma estabanada foi para abafar uma crise, né? Isso aí a gente sabe. E que aparentemente não deu muito certo, né? Possivelmente não. Porque ele tentou abafar esse processo, os 3 presos por desvio, a logística sob suspeita, tinha muita coisa ali, né, cara? Cara, e foi um show de horror, né? Você pegar a linha, né? Que teve aquela questão da camisa, que a gente nunca vai saber se foi cogitado mesmo ou não foi. Porque assim, a notícia quando ela chega... Normalmente ela passa por uma apuração e tal.
Cara, e aí você começa a ler uma notícia aqui, outra ali, ligar os pontos, cara, faz sentido tudo que tá sendo falado. E assim, no dia que saiu a notícia, você lembra, a gente veio gravar o episódio anterior. Sim. Só que a gente acabou não comentando, porque exatamente. a gente veio gravar 8 horas da noite, o anúncio sai às 7. Aí falou, mano. E nós estávamos incrédulos. Não, beleza, vamos deixar isso aí, isso aí não vai dar em nada. Não. E virou uma bola de neve, o negócio cresceu tanto, falou, pô, a gente podia ter falado pra pegar também a rebarba do assunto, né? Foi. Mas assim, então hoje falando um pouco mais, o que acontece? A CBF nega. Só que, cara... Sei. Ô, João, você... Tem um filho. A gente que tá ali no mundo corporativo, às vezes você lança alguma coisa pra colher uma percepção, pra ver... E aí, pegando um pouquinho da história da camisa amarela na última Copa, que foi ano de eleição, ano que vem é eleição novamente. Então, cara, tudo pode fazer sentido. Sim. Aí, tomara que eles tirem essa ideia. Tomara que não venha com isso. A gente fala, pô, o Brasil é verde, amarelo, azul e branco, beleza? Cara, você quer fazer alguma coisa diferente? Essa blusa que eu tô usando é uma coleção meio que atual. Ela é diferente, né? Minha mulher até falou, nossa, parece aquelas da Nigéria, né? Meio africana e tal. Sim, verdade. Mas aí você faz um negócio diferente, mas isso aqui não é roupa pra jogo. Isso aqui é pra passeio, é pra sair e tal. É outro esquema. Se quiser, eu até falo, se quiser fazer um jogo comemorativo, igual fez, ou um jogo emblemático, como fez com a Preta, né? Aquele negócio, por conta de tudo que tava acontecendo. Bom, acho que é super aceitável você fazer um negócio desse. Beleza? Não, eu sou mais tradicional, gostaria que você fosse assim. Mas é aceitável. Agora, uma Copa do Mundo, você me desculpa, cara. Não tem. Você vai tirar a camisa azul, que é a camisa campeã do primeiro título. Exato. Pra usar uma camisa vermelha. Porque a camisa vermelha simboliza o pau-brasil. Porra, ninguém cuidou do pau-brasil, tá em extinção, cara. Quase não tem mais pau-brasil. Aí é de doer. Na hora que você entra nos motivos da explicação, seja essa, seja as outras lá, que todas que apareceram, é de doer, né? Aí teve isso, teve os patrocinadores. Então, assim, é tudo crise, tudo crise, cara. Mas você tá animado com a seleção brasileira? Fala pra gente aí, o que você tem mais de expectativa com a seleção brasileira? Porque agora eu vou trazer uma outra informação, que é o seguinte. Mesmo com essa crise, mesmo com tudo, quem que domina o futebol mundial, JP? Eu tô olhando aqui pra sua camisa, eu tô com a minha blusa, é o Brasil, né? Pô, e por quê, né, JP? Vamos lá. Mesmo com toda essa bagunça toda, o Brasil é dominante por quê? Hépita no futebol de areia. Uma salva de palmas. Parabéns aí, cara. R9 e equipe. Nossa senhora. Jogaram demais, né, cara? Foi um trator, né, cara? Passaram o carro. Hexa no futsal. Uma salva de palmas também. Também, nossa. E agora, Hexa no futebol de campo. Hexa, pegadinha. É erro de edição, pô. E penta no futebol de campo. Então, assim, cara, desculpa, galera. Quando eu falo assim que é a maior equipe de futebol, de esporte do planeta, assim, pra mim eu repito, cara, cara. Não tem que falar. É a camisa mais respeitada. Tem que respeitar, bicho, a seleção brasileira. Por isso que a gente não pode ficar vivendo o que a gente tá vivendo, bicho. É surreal que a gente tá surreal. E você pode até, se quiser alongar ainda mais as conquistas, colocar aí sub-20, sub-17, que o Brasil também domina. Aí a gente nem para aqui. E a gente já tem 2 medalhas de ouro também no torneio olímpico. Assim, a seleção brasileira, ela e quando a gente fala de futebol, que vai do futebol de campo, areia, quadra e tudo mais, cara, é dominante. A gente colocou um stories aí há um tempo atrás, que a gente colocava no começo do campeonato, que a gente colocou uns stories, né, para movimentar, pra galera acompanhar também o futebol de areia, a diferença do Brasil pro segundo lugar quando a gente empilha, né, os títulos 7, mais 6, mais 5, cara, você vai pegar a Alemanha, a Itália, eles têm os 4 do campo e não tem mais nada. Mano. A Argentina, acho que ela passa a ser a segunda porque ela tem 3, aí ela tem 1 ou 2 de salão, e é 5, a diferença do Brasil é quase 20 para 5. É surreal, assim, a gente é muito dominante, a gente não pode esquecer disso, né? Sim. E é por isso que a gente precisa retomar, e é por isso que o jogador da seleção brasileira precisa lembrar disso. Precisa de olhar pra essa camisa aqui e falar o seguinte, cara, eu preciso honrar essa camisa. Isso aqui, cara, tem muito sangue, tem muito envolvimento aqui, tem muito amor, cara. Sim. A seleção brasileira é muita paixão. Olha só, cara, o quanto a gente é dominante. Como é que a gente deixa perder isso?
Não dá, cara. Não dá. Bora. Cara, e assim, a gente que é torcedor, que vive futebol, que acompanha o nosso time, acompanha o futebol europeu, acompanha a seleção, a gente tá falando aqui nesse episódio de um cara multivencedor que é o Ancelotti, que tá há décadas no futebol e que conheceu e treinou e que jogou junto com vários craques do mundo. E o futebol é isso, ele é dinâmico. Você só deixa a sua marca se você ganhar, cara. Se você conquistar, seja ali com os jogadores, o prêmio coletivo, um título, ou você individualmente ser o melhor. Se você ser secundário, cara, daqui 10 anos, você não vai ser lembrado. Esquecido, né? Isso não te desmerece também. Não. Mas eu só tô te dizendo que dentro de um lugar que tem várias lendas, você só foi mais um. Então o cara que tá ali, como você falou, a gente falou aqui outro dia, pô, os caras querem férias, não querem estar na seleção, querem curtir. Cara, isso é piada, velho. Aquilo é uma piada de muito mau gosto, assim, é revoltante. Eu espero, sim, de verdade, cara, que o Ancelotti, mesmo não sendo brasileiro, mude essa mentalidade. Mude essa mentalidade, porque a gente precisa. E a gente ainda nem falou da seleção feminina, né? Que aí tem agora, se a gente parar pra pensar, a Copa do Mundo vai ser no Brasil. Daqui 2 anos já, contagem regressiva. Que teve um uniforme agora também maravilhoso anunciado em JP. Camisa foi essa semana ou foi na semana passada? Foi essa semana, porque teve a convocação. Foi na terça-feira. Mensagem, né? Convocação, terça-feira, que o Arthur Elias verdade, fez da seleção feminina para os 2 amistosos que a gente vai ter aqui no estado de São Paulo, né? Que é contra o Japão. Então, o Neoquímica Arena e a Arena Itaquera do Corinthians, dia 30 de maio, e no dia 2 de junho, lá em Bragança Paulista, no novo estádio do Red Bull Bragantino, porque o estádio oficial deles fechou, vai reforma agora, vai virar uma arena multiuso, e eles fizeram, você vê, né, diferença, né, de um time que tem estrutura, já fez um estádio ali pra suportar o brasileiro e tal, então o Brasil vai jogar lá. Agora você acabou de falar, a profissionalização cada vez mais mostra que o caminho é difícil, né? É difícil, sim. Não ter uma profissionalização, e acho que os clubes, assim, acho que o caminho é esse, assim, não tem muito o que falar. Sim. Então, assim, seleção feminina, camisa maravilhosa, Copa do Mundo aí na beirada. 8 sedes. E a gente tá pegando o legado da Copa do Mundo, que a gente teve 12 sedes aqui da masculina há 11 anos atrás, vamos usar 8 aqui. Não vamos estar em todas as regiões do Brasil, igual teve na Copa Masculina. Ficou de fora a região norte, mas a gente vai ter 3 estádios no Nordeste, que é Fortaleza, Recife e Bahia. Então é Fonte Nova, Arena Pernambuco e Arena Castelão. Um estádio que vai ter muita evidência nessa Copa, que é a Arena Mané Garrincha, né, no Distrito Federal. Vai ser palco de semifinal. 3 estádios aqui na nossa região, na região Sudeste, que é Maracanã, Mineirão e a Arena Itaquera, né, que é o Neoquímica Arena. A FIFA não usa o name right, né, então por isso que está sendo divulgado como Arena Itaquera, mas é o Neoquímica Arena. E na região sul, o representante vai ser o estádio do Internacional Beira-Rio, ficando de fora a Arena da Baixada, acho que muito por ser gramado sintético também. Eu acho que ficou fora, isso não vai entrar, né? Não entra. Tanto é que o Allianz Parque nunca mais teve a oportunidade de sediar o jogo da seleção. É sempre a Neoquímica e esporadicamente eles ainda usam o Morumbi, por conta da capacidade, né? Sim, é verdade. Assim, e eu acho que é um caminho. Eu ainda tenho muita dúvida da grama sintética. Acho que é realmente assim. Eu gosto muito de bola, joguei bola pra caramba na minha vida. Eu falo assim que você jogar na grama sintética e jogar na grama é muito diferente. Não tem como falar que é igual, galera. Assim, desculpa, mas parece, mas não é igual, cara. É diferente. E assim, quem sempre que possível nas entrevistas fala, especialmente quando tem jogo, que agora jogou contra o Galo, o Fluminense, é o Renato Gaúcho. Ele é um cara que fala, cara, não dá pra ter, é diferente a jogabilidade. E ele tem razão, né? E falaram até, pegando esse jogo do Galo, falaram muito bem do gramado. Porque é novo, né? É um gramado novo, mas assim, esse amor aí de falar do gramado, eu duvido que vai durar muito. Mas eu acho que assim, talvez tenha uma diferença entre a Arena Galo, a Arena da Baixada e o Allianz Parque. O Allianz Parque, ele tem shows toda semana. Toda semana aquele piso, eles colocam um plástico em cima, um tablado, e a galera fica ali, eles tiram e o gramado tá ali embaixo. O Arena Galo, MRV e a Arena da Baixada não tem show toda semana.
Então talvez o gramado lá vai ser melhor condição. Porque O da Arena da Baixada é bem bom, né? eu nunca vi reclamação da Arena da Baixada. E o próprio Newton Santos. É que agora tá tendo bastante show lá também, né? Mas também a galera não reclama A tanto. galera não reclama, mas incomoda. Assim. E eu acho que a gente pode até falar um pouco disso também, porque eu acho que depois a gente pode trazer esse tema, porque é um tema interessante, assim, pra gente falar. Porque a gente ama esse esporte, né, JP? Assim, acho que a gente ama esse esporte e a paixão é muito grande. Tudo que é bom dura pouco, JP. Hoje foi um episódio sensacional, uma delícia de fazer episódio assim, com tanta informação, trazendo aí a confirmação do Ancelotti, que traz uma felicidade muito grande pra gente. Os bastidores que a gente tem muitos problemas. Mas, cara, sempre muito bom estar aqui falando com vocês, dividindo essa bancada aqui com você, aqui no Podspace, junto aqui, DJ Robert, valeu demais aí mais uma vez pelo apoio de vocês aqui para que a gente mantenha esse projeto aqui. Então a gente está muito feliz de fazer esse episódio, foi sensacional, JP. Foi bom demais, né, João? E a gente vai entrando agora aqui numa reta, né? Reta final aí do que a gente vem construindo há 2 anos, para entrar, canalizar tudo agora para o Mundial, né? Um técnico definido, praticamente no próximo episódio a gente vai falar aqui dessa convocação que ele vai trazer, aí vão ter os jogos, a gente vai voltar e falar, discutir o resultado desses jogos, e cara, com certeza a gente vai falar, estamos na Copa de fato, e aí é um ano, vai faltar um ano, 12 meses, contagem regressiva, pra gente, enfim, eu confio muito, eu olho pra taça ali e falo, cara... não é fácil, né? A gente sabe que é difícil, a gente tá há quantos anos, né? Vamos lá. Tentando trazer ela de volta pra casa. E é isso, o projeto é esse, né? A gente quis acompanhar e quer acompanhar esse ciclo até o final, mas quando a gente começou a aventura, a gente não imaginou todo esse cenário, né, João? O que ia acontecer. Sinceramente, acho que passou até de todos os limites, né, JP? Acho que a gente tá aqui. E a gente, quando que a gente falou, eu lembro da gente fazendo a conversa 1 sobre criar um projeto como esse. O objetivo era 2026, a Copa do Mundo, e trazer e fazer com que cada vez mais a torcida brasileira estivesse envolvida nesse projeto da seleção brasileira de futebol que a gente ama tanto. E é legal porque com todas essas polêmicas, a seleção não sai de pauta, cara. Não sai. Todo dia você... Tá ótimo. Tá ótimo. Tá uma delícia. Isso pra nós é um carro-chefe aí pra gente. E aí não esquece, Sou Canarinho é feito de torcedor para torcedor. A gente tá aqui de coração, muita alma, muita vontade. Se Deus quiser, estaremos aí de alguma forma na Copa do Mundo. A gente quer muito trazer esse Hexa pra dentro de casa. Nós vamos lá buscar, trazer pra cá. Segue a gente nas redes sociais, compartilha nosso conteúdo, comenta, interage aqui com a gente. Nós vamos lá, se Deus quiser, buscar isso aí. Valeu, até a próxima. Valeu, tamo junto.